Em setembro de 2015, houve uma grande reunião, onde líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Este plano foi chamado de Agenda 2030. As decisões tomadas dentro desse encontro têm o propósito de determinar o curso global de ação para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas até 2030. Essa agenda global é compromisso assumido pelo Brasil e mais 192 países para efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável pelos próximos anos. A ONU está à frente desde o ano de 2000, onde eles criaram os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, as ODMs, que constituem a Agenda 2015. Em 2015, a ONU incorporou as ODMs, totalizando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, direcionadas para melhorar as vidas das pessoas agora e no futuro. As 17 ODS mesclam, de forma equilibrada, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Todos esses objetivos possuem metas específicas. Porém, neste vídeo nós vamos focar em apenas uma delas, a redução das desigualdades, que tem como objetivo geral reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, e que de certa forma está relacionada com os outros objetivos. Porém, antes de falar como podemos propagar uma igualdade entre as pessoas em um contexto mundial, primeiro temos que entender o que de fato são as desigualdades e de onde elas surgiram. A desigualdade é uma preocupação mundial que vem afetando todos os países do mundo, alguns menos e outros mais. Como Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, em 2013 chegou a falar que a desigualdade econômica pode ser considerado o desafio definitivo de nossa época, além de que causa muitos problemas para a sociedade, entre eles o descontentamento, conflitos, sentimento de injustiça e violência. A desigualdade, por definição, é o caráter, estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si, de semelhança e diferença. Existem vários dos chamados âmbitos da desigualdade, que seriam formas diferentes de classificar as desigualdades em inúmeros aspectos. Existe a desigualdade de gênero, uma pauta muito discutida desde o início do século XXI, a desigualdade racial, que é um debate muito atual, que se propagou bastante nesse ano com a morte de George Floyd, entre outros. Por mais de todos possuírem um certo aspecto a ser lidado, no vídeo de hoje iremos focar mais na desigualdade social, abordando alguns aspectos econômicos também. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente de forma inevitável em todos os países do mundo. Além disso, podemos afirmar que a desigualdade limita o status das pessoas prejudicadas, também prejudicando o acesso a direitos básicos de todo cidadão, o que chega a ser um conceito inaceitável para muitos. Dentre esses direitos, estão a educação e saúde de qualidade, trabalho, moradia, boas condições de transporte e locomoção, dentre vários outros. Olhando em contexto atual, há um estudo que diz que os índices de desigualdade é uma das maiores razões para a proliferação do novo coronavírus. A maioria das vítimas no Brasil não morre apenas porque contraiu a doença, mas sim em razão de condições de habitação, as quais facilitam a disseminação do vírus, além de muitas dessas comunidades não terem condições para a saúde básica. Em Manaus, o aumento de casos em 2020 está em 138% em comparação a 2019. Podemos citar inúmeros casos pelo Brasil, ainda que tenha bairros com explosão de casos, como a Brasilândia, cuja população enfrenta o dobro da letalidade. Muitos teóricos e pensadores tentam entender o fenômeno da desigualdade, ao lado da falta de investimentos e má administração de recursos. A maior parte das teorias coloca a existência da desigualdade social num vértice em comum, a má distribuição de renda, que pode ser considerado um dos maiores problemas dentre a desigualdade. Dentre esses teóricos, o filósofo Rousseau afirma: onde há grande propriedade, há grande desigualdade. Para um muito rico, há no mínimo 500 pobres, e a riqueza de poucos presume a indigência de muitos.
Caso não haja mais oportunidades, as desigualdades tendem a se acumular. Podemos também afirmar que a desigualdade social dentro e entre os países é uma das consequências mais gritantes do processo da globalização. Mas o que é a globalização? Por definição, globalizar é o ato de se tornar algo global, mundial. Também pode ser classificado como um processo de expansão e integração social, econômica, política e cultural entre países em escala global. Muitas vezes, este processo pode ser associado com a expansão do capitalismo e seu início pode ser classificado e teorizado de várias formas. Essa realidade é vista com muita clareza no documentário O Mundo Global Visto do Lado de Cá, por Milton Santos. Ao longo do projeto, podemos ver sem dúvida nenhuma de que as desigualdades sociais podem ter suas raízes em vários âmbitos. Umas dizem que teve início durante o século XVI nas grandes navegações, com o descobrimento das Américas, propagado pelos europeus, dado com a ideologia do mercantilismo, enquanto outras citam que o capitalismo se tornou global após a queda do Muro de Berlim, significando a extinção da hegemonia socialista e o fim da União Soviética. Porém, uma das teorias mais aceitas ao redor do mundo é a que foi feita pelo próprio Milton Santos. Nela é dito que a globalização é um processo técnico, científico, informacional. Técnico por conta do processo de produzir algo, científico por conta do estudo sobre algo e informacional, pois nos dias atuais o principal produto em circulação é a informação. Podemos entender melhor essa teoria quando esse tipo de globalização em cima do capital atinge apenas uma certa parcela da sociedade mundial, onde a outra, que está chamada na linha de pobreza, na maioria das vezes acaba não tendo acesso à informação. Falando mais sobre esse conceito, podemos observar esse raio-x da desigualdade, onde vemos a real realidade da má distribuição de renda, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Dentro do Brasil, apenas 6 pessoas possuem a mesma riqueza que 100 milhões, onde apenas 5% mais ricos do Brasil tem o mesmo que os outros 95%. Já em um âmbito internacional, somente 42 bilionários ao redor do mundo detêm mais riqueza que metade da população mundial, fazendo com que 1% mais rico do mundo tenha mais riqueza do que os outros 99%. Agora, acima dos aspectos sociais, há um estudo do FMI que aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Por outro lado, um aumento na participação da renda das 20% mais pobres está associada a um maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o índice mais utilizado para avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Já um coeficiente de Gini de 1 significa a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório do desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são África do Sul, Namíbia e Haiti. Já o Brasil ocupa a 10ª posição. Para facilitar o entendimento, imagine que 10 pessoas representem o Brasil inteiro e estejam aliadas de acordo com a renda. A mais próxima do número 1 ganha mais e a mais próxima do número 0 ganha menos. Se pegarmos os dados da PNAD contínua de 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, o mais perto do 1 ficaria com R$ 43,40 e o mais perto do 0 com apenas 80 centavos. Ou seja, os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população. Em lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda e Austrália, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. E quanto aos países com menor desigualdade, são Ucrânia, Eslovênia e Noruega. E, fazendo o mesmo esquema anterior, teria uma diferenciação de apenas R$ 17,40. Ainda falando nesse aspecto econômico, podemos observar que a maioria dos países do primeiro mundo já estão com a ideologia do consumo desenfreado. Podemos muito bem ver essa realidade no documentário A História das Coisas, que a decadência da economia
de materiais, um sistema que aparenta ser estável, algo que pode ser claramente visto como falso com as explicações da moça do vídeo, que usa o argumento de que estamos colocando no papel um sistema linear em um planeta finito. Outro argumento utilizado nesse mesmo documentário é de que as empresas estão começando a ganhar muito mais poder do que os próprios governos, deixando inúmeras áreas do globo devastadas e com a falta de recursos naturais, exigindo muito do nosso planeta, agindo como uma certa forma de exclusão social. Muitas das comunidades que moravam nessas áreas naturais acabaram sendo forçadas a virarem trabalhadores industriais, que acabaram sofrendo muito com a toxicidade de produtos produzidos lá. Com isso, vem o conceito do 3R, no qual, a longo prazo, nós teríamos um resultado confortante, onde teremos um consumo mais controlado e o bloqueio de aterros, deixando a atmosfera assim mais limpa. Como a moça do vídeo disse, aquilo que de precisamos nos livrar é a antiga mentalidade de usar e jogar fora. Essa realidade dos catadores de materiais recicláveis é muito vista em outro documentário, O Lixo Extraordinário, onde vemos a realidade de pessoas que trabalham em aterros e lixões com a coleta consciente de materiais reutilizáveis. Dentre essas pessoas, podemos citar o Sebastião Santos, também chamado de Tião, é presidente da Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho e almeja um reconhecimento da sua comunidade para com os outros. Porém, a ODS 10 também almeja a igualdade entre os países. Se pegarmos o PIB mundial, segundo o FMI, podemos perceber que a África corresponde a apenas 5%, apesar de contar com 16% da população mundial, e que a Europa representa 20,97% do PIB mundial, com cerca de apenas 10% da população mundial. Se pegarmos o PIB da China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia somados, fazem mais da metade de todo o PIB mundial. Ainda nesse aspecto, podemos entender o documentário Entre Rios, que, assim como o Lixo Extraordinário, apresenta um tipo de desigualdade, tendo como exemplo principal a cidade de São Paulo. Isso é dado porque mostra como a cidade era antes de todo o seu crescimento. Assim podemos perceber, ela teve como uma das principais raízes os rios. Essa desigualdade, mostrada no longa-metragem, vem porque muitas pessoas passam pela falta de saneamento básico, que por conta da expansão rápida da cidade, muitos lugares ficaram sem esgoto e tratamento, aumentando a desigualdade por consequência. Assim, podemos ter como outras consequências a má distribuição de renda e problemas internos na cidade. Também podemos levar em consideração que São Paulo cresceu de uma maneira colossal em breve momento, o que dá para se perceber pelas fotos da cidade vistas no documentário, por inúmeros fatores, dentre eles o econômico. Agora, deixando de lado a parte econômica, a desigualdade entre os países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisões importantes, instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não refletem a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países emergentes e subdesenvolvidos, a fim de produzir instituições mais eficazes, responsáveis e legítimas. Afinal, um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Ok, mas como fazer isso? Para além da perspectiva que visa o fim do capitalismo, temos as perspectivas reformistas, que objetivam a redução das desigualdades sem pregar o fim do capitalismo. Uma dessas possibilidades é o modelo nórdico, que é uma forma de governo e gestão econômica do início do século XX por países nórdicos. Esse modelo também é chamado de capitalismo nórdico ou social-democracia. Você deve estar se perguntando, como um governo pode ser capitalista e socialista ao mesmo tempo? Isso se dá pelo fato que essas políticas incluem um amplo e abrangente estado de bem-estar social e negociações coletivas em vários níveis, com uma alta porcentagem da força de trabalho sindicalizada, baseando-se ao mesmo tempo nos fundamentos econômicos do capitalismo de livre mercado. As medidas propostas por governos sociais-demócratas amplamente adotados por países como a Finlândia, a Noruega e a Suécia, visam a melhorar a qualidade de vida da população, criando um estado de bem-estar social que reduz a disparidade entre as classes sociais. Já o pesquisador e autor Pedro H.G. Ferreira de Souza expõe que a tributação é o verdadeiro debate. O Brasil possui um problema fiscal e precisa aumentar a arrecadação ou cortar gastos. Para tentar diminuir a desigualdade, a reforma tributária é a ferramenta mais óbvia.
desde que a gente entenda que não vai ser isso que vai resolver magicamente nossos problemas de distribuição de renda. E esse conceito não se limita somente ao Brasil. Muitos outros países emergentes passam por esse tipo de situação também. Por fim, podemos afirmar que a educação é, sem dúvida, um dos caminhos para diminuir as desigualdades socioeconômicas, já que, normalmente, as pessoas com maior nível de escolaridade têm a maior renda e, no caso do desemprego, uma recolocação mais rápida do mercado. Outro aspecto do acesso à educação na qualidade é a promoção do conhecimento e do acesso à informação, fatores norteadores para que as pessoas possam conhecer seus direitos de cidadãos e lutar por eles. Uma possível solução para que essa igualdade de oportunidades seja feita é de que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também chamado de INEP, o fim das desigualdades educacionais depende da redistribuição de recursos entre ricos e pobres, entre norte e sul, entre negros e brancos. O acesso à educação no país é marcado pela diferença de oportunidades determinante na vida adulta. Porém, muitas medidas já estão sendo tomadas em um âmbito dentro do Brasil. Um exemplo claro dessa inclusão social é a Universidade de São Paulo, a USP, que criou nos últimos anos um sistema de cotas, que foi chamado de PPI, para dar mais voz e oportunidades aos pretos, pardos e indígenas. Essa medida gerou uma repercussão muito boa quando ela foi tomada, e é um ótimo exemplo como devemos incluir mais essas pessoas em nossa bolha. Outra forma de fazer com que essa inclusão social aconteça é a inclusão digital. A inclusão digital, de uma forma resumida, é quando há uma relação ecumênica ao acesso às tecnologias da informação, de modo a permitir a inserção de todos na sociedade virtual. Outra inclusão que também poderia propagar uma igualdade entre todos é a inclusão cultural, que se baseia em um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocadas por classe social, educação, idade, deficiência, sexualidade, preconceito social ou preconceito racial. Um exemplo disso é Paraty, que está cada vez mais recebendo peças de teatro e filmes todo vez, pois antes essas comunidades não tinham acesso a esse tipo de entretenimento. Uma das coisas que mais precisamos nesse momento é garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito, e, com isso, adotar políticas especialmente fiscal e salarial e de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade. É fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países emergentes e subdesenvolvidos, a fim de produzir políticas e instituições mais eficazes, responsáveis e legítimas, que incluem essa pequena parcela da nossa comunidade. Sendo assim, iremos cada vez mais erradicar as desigualdades em um âmbito mundial e, como consequência, transformar o mundo em um lugar melhor.